Muito bem, então vamos lá, com fé em Deus, vamos tentar fechar esse capítulo, meu Deus. É o seguinte, deixa essa aula gravada para você, bem do início, vou começar do capítulo, do início, tá bom? Da primeira concentração, que é a concentração comum. Você assista, não entendeu? Volta, assista novamente. Não entendeu de novo? Revolta, chora, assista de novo, assista 10 vezes. O mais importante é você começar a fazer os exercícios. Errar, apaga, faz de novo. Errar, apaga, faz de novo. Assinalar o que você não entendeu. Tá certo? Então, a gente está gravando, eu, né? Estou gravando, não vamos ter interferência da internet, eu espero, assim espero, ok? Então, vou começar lá bem do comecinho, bem devagar para vocês, tá bom? Se essa aula até ficar um pouquinho extensa, não tem problema, tá? Então, é o seguinte, vamos lá, então, começar lá nas nossas concentrações. A gente tem vários tipos de concentrações, como eu já falei para vocês, né? A gente tem concentração por massa, por volume, por porcentagem, depende da forma que eu quero expressar isso para vocês. Lá nas embalagens, quando você compra qualquer coisa de comida, tem muito isso expresso de que forma? Da forma de porcentagem, né? Então, isso é um tipo de concentração também. Então, por exemplo, se eu pego, você vai comprar um determinado produto e lá tem a porcentagem da substância, ele está dizendo o quanto daquela substância tem uma parte toda, tá? Então, das concentrações, geralmente a gente informa o soluto é o número 1 e o solvente é o número 2. Só lembrar com você que soluto é aquele que vai ser dissolvido pelo seu solvente, tá certo? Então, eu expresso. E quando eu quero dizer na solução como um todo, eu não coloco número. Então, se aparece o número 1, é o soluto. Se aparece o número 2, é o solvente. E se não aparece nada, eu estou dizendo que é a solução. O que é a solução? É o conjunto do meu solvente com o meu soluto. Você vai lembrar que solução é o sinônimo de mistura homogênea. E mistura é um conjunto de substâncias. Então, tem que ter mais de uma. Por isso que tem aqui o soluto e o solvente. Ok? Então, beleza. Primeira concentração que a gente vê é a concentração chamada concentração comum, onde é a massa pelo volume. Vou aumentar aqui um pouquinho, só para ficar mais visível. A massa pelo volume. Eu dou a massa em gramas e o volume eu dou em litros. Então, um exemplo que ele colocou aqui para você. Que massa de hidróxido de sódio, ele foi muito gentil porque ele te deu a fórmula, o seu examinador no seu Enem, no seu vestibular, ele não vai te dar a fórmula porque ele quer te ferrar, porque ele quer saber se você é bom mesmo, tá? Então, qual a massa? Quando ele fala a massa, ele quer saber a massa em gramas, o peso, né? De hidróxido de sódio é necessário para preparar 2 litros de soda cáustica, cuja concentração é em 3 gramas por litro. Então, basicamente, olha, quero aí uma sodinha, uma concentração de 3 gramas por litro, ok? Que tanto de massa que eu preciso? Você vem aqui e coloca concentração comum é a massa pelo volume, concentração comum é a massa em gramas pelo volume, massa, volume, achei 100 gramas, bem tranquilo, bem tranquilo. Ok? Então, essa sua concentração não tem grandes problemas, é você achar que a massa e o volume, e você acha. Não precisa você ficar decorando fórmula, porque olha só, professor, eu não sei a fórmula da concentração comum cabeça, não precisa, olha aqui, se ele já te deu aqui que a concentração é gramas por volume, é só você pegar isso que está aqui em cima, parar de ficar usando para assistir Big Brother, que eu não vou citar nomes aqui, né, porque essa aula fica gravada, mas vocês já sabem de quem eu estou falando, e colocar aqui a massa pelo volume. Ó, massa em gramas, volume em litros. Então, ó, só colocar isso aqui para ligar, ok? Então, não precisa ficar decorando fórmula. Pela unidade, você já sabe qual é a fórmula que você vai utilizar. Resultado. Aqui ele te deu um outro exemplo aqui de solução, que é a chamada densidade. A densidade, a fórmula dela é a massa pelo volume. Meu Deus, professor, é a mesma coisa, a massa pelo volume? Não, cabeça. Presta atenção aqui. A massa que ele está te dando aqui é o M sem número. Então, é o M da solução. O que é o M da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente.
tá bom? Então, isso faz diferença. Se você for observar no valor dos cálculos gerais, a densidade é diferente da concentração. A concentração, eu quero saber o seguinte: quanto daquele soluto está dentro do volume? A densidade é o quanto do conjunto soluto e solvente está dentro daquele volume. Ó, entendeu? Claro que sim, né? Porque aqui ninguém vai ter dúvida, porque não tem ninguém para ficar me perguntando, não tem internet para cair, ok? Aí ele deu um exemplo aqui para você, então, da densidade. Uma dica que eu quero te dar: resolvam esses exercícios resolvidos novamente, again. Por quê? Porque quando você for resolver, que você errar, aqui você vem na sua resolução e olha, eu errei aqui. Então, ok, então aqui eu já estou aprendendo, tá bom? Faça isso. Resolvam os exercícios resolvidos. É uma dica super importante para você. Inclusive, eu vou até colocar para vocês, disponibilizar os gabaritos de uma forma geral, tá certo? E aí você vai conseguir fazer isso mais vezes, apesar de a gente estar corrigindo esse exercício, tá? Então, olha só, foram preparados 300 ml, o que é 300 ml? Volume, de uma solução de 30 gramas, o que é grama? Massa, de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é o soluto, em 300 gramas de água. Então, ele te deu um volume, ele te deu a massa do soluto e a massa do solvente. Sobre o que foi dito, ele quer saber a densidade e a concentração comum. Olha para você ver a diferença do valor. A densidade é o quê? A massa da solução pelo volume da solução. Aqui ele pediu para você o volume em ml e o volume em litros. Por que é bom e importante você fazer isso? Na verdade, a densidade ela é mais utilizada em cubagem, né? Centímetro cúbico, decímetro cúbico, tá bom? Beleza, então tá aqui. Resultado. Então, deu a massa. Qual é a densidade, então? A massa da solução. Quem que é a massa da solução? 30 do soluto com mais 300 do solvente. Então, a massa da solução, 330 gramas. Pelo volume da solução, que é 300 ml ou 0,3 litros. Resultado, tá aí, então, a sua densidade. A densidade foi 1,1 gramas por ml ou 1.100 gramas por litro. Professora, por que deu a mais? Gente, ml, quando você multiplica aqui para 1.000 para passar para litros, o menos 10, o 10 a menos 3 fica embaixo, quando ele sobe, ele vai ficar positivo, tá bom? Então, é por isso que multiplicou. Se você não entendeu, faça aí no seu caderno, faça essa conversão e verifique se esse resultado realmente está correto, tá? Agora, eu vou pegar o mesmo dado que eu te dei e vou tentar calcular a concentração comum. A concentração comum, tá certo? E vou te mostrar para você ver como são concentrações diferentes, para você ver a diferença dessas concentrações. A concentração comum é a massa do soluto, que são 30 gramas, pelo volume da solução, que é 300 ml ou 0,3. Gente, olha a diferença da concentração comum. Então, a concentração comum é o quê? É o quanto do soluto está nesse solvente. Qual que é a capacidade de dissolução? Quanto realmente desse soluto está lá? 100 gramas por litro. E a densidade? É o quanto pesa essa solução? 1.100 gramas por litro. Então, você está vendo que a densidade vai ser sempre maior. Claro, ela tem duas vezes o número, ela tem um número, o numerador em dobro. Por quê? Porque o numerador dela, que é a massa da solução, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, o numerador dela é maior. Então, ela tem que ser maior mesmo, tá? Então, a densidade é o quanto ela pesa. Nossa, o quanto essa solução está ocupando de espaço. E a concentração é, o quanto desse soluto está imerso dentro dessa solução. Que coisa mais linda e boa de dar aula. Vou dar aula online, gravada, o resto de minha vida. A outra solução que eu quero mostrar para você é a nossa famosa molaridade. A molaridade é uma das mais utilizadas. Por quê? Porque ela fala em mols. Mol é a unidade da química.
é o quanto de mol tem naquela substância, é a mais utilizada. Como que é eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu quero voltar aqui, porque eu vou, na verdade, vou lá para a mesinha digitalizadora. O mol é a unidade da química. Resultado, essa unidade da química, que é trabalhada em número de mols, ela é bem tranquila de você associar e de você fazer. O que que eu tenho, então, na verdade, como número de mols? O número de mols, quando você faz lá o balanceamento químico, aquele primeiro número que você acha para fazer o balanceamento, que é o coeficiente estequiométrico, é o que eu chamo de número de mols. Então, por exemplo, olha só, vou dar um exemplo básico aqui para vocês. A molaridade, que é esse Mzinho assim, é o número de mols do soluto pelo volume da solução. Aí você fala, professor, eu tenho muita dúvida nesse número de soluto, o que que é isso aqui? Esse número de mols aqui, aí a mesinha já está falhando aqui, o número de mols aqui é a massa em gramas pela massa molar, pela massa molar, tá aqui, beleza. O que que é isso? O que que é isso? O número de mols é o quanto dessa substância em gramas está pela sua massa molar. Então, olha só, vou te dar um exemplo aqui bem básico, né? A água. Eu tenho a água aqui. Beleza. Aí, o examinador te fala assim, quantos mols, então eu quero N, eu tenho de água, quando eu tenho 180 gramas de água. Ou então eu te dei aqui a massa dessa água, mas eu não quero a massa de água, eu quero o número de mols, que é esse número que fica aqui para o balanceamento. Aí você calcula, então o número de mols é igual a massa em gramas pela massa molar da água. A massa em gramas é 180, beleza? E a massa molar é 18. Então, eu tenho o número de mols, 10 mols eu tenho. A mesinha já está falhando. Vou passar aqui para outra mesinha, só para você ver esse cálculo melhor. Resultado, olha só, professora, aonde é que você arrumou aquelas 18 gramas? Vamos aqui. Lá na sua tabela periódica, você vai olhar aqui, você tem aqui o hidrogênio, e você tem aqui quem? O seu oxigênio. A massa do seu hidrogênio é 1, o número atômico dele é 1. A massa do seu oxigênio é 16, o número atômico dele é 8. Professora, como é que eu vou saber qual que é qual? É só você lembrar. A massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Significa, então, que a massa é sempre o número maior que está aqui na sua tabela periódica. Então, a massa molar da água, vamos fazer o cálculo aqui. O hidrogênio, a massa dele é 1, só que aqui eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho que multiplicar por 2, mais 16 gramas que pesa cada oxigênio. Então, uma molequinha de água pesa exatamente 18 gramas. Ó, foi essas 18 gramas que eu coloquei aonde? Que eu coloquei aqui. Ok? Tranquilo? Vou continuar aqui então. Aí, resultado, vamos voltar lá na sua molaridade. A sua molaridade, tá aqui, é o número de mols do soluto pelo volume da sua solução. Então, ele vai te dar, qual a molaridade? E ela é dada em quê? Mol por litro. Mol por litro, tá? Não se usa mais assim esse gravetozinho, né? Hoje em dia a gente já usa assim mol vezes litro menos 1, tá certo? Ok. A questão maior, isso é para substâncias. Então, bora ver aqui um exemplo aqui de uma substância, de um exemplo de uma cálculo de molaridade bem tranquilo aqui para você. O negócio é que seu módulo, ele já bota no V12, né? Na velocidade 12, ele já vai colocando aí a questão de íons para você e aí você fica perdido. Vamos devagar. Olha só. Que massa de ácido nítrico? Professor, eu não sei fazer o nome. Lá no e-book da primeira série, tem lá funções, ácidos, bases, óxidos e sais. Vai lá naquele e-book e assista essa aula, tá bom?
que massa de ácido nítrico deve ser dissolvida em água, de tal modo que se obtenha 2 litros de ácido nítrico a 0,2 mols por litro. Você tem, uma das coisas que eu mais chamo a atenção para a química é a organização. Então, você tem que anotar os dados. O que são os dados? 2 é volume. 0,2 mol por litro é a concentração, que você não precisa ficar gastando seu fosfato, decorando essas fórmulas, porque ele já está te falando que é mol por litro. E ele te deu a massa molar do ácido nítrico. Seu examinador não vai fazer isso, cabeça. Ele vai dar para você calcular, vai ter a tabela periódica lá no seu Enem, como você já viu, tá bom? E você vai calcular. Aí você, ó, o hidrogênio, a massa dele é 1 mais. O nitrogênio é 14, mais. O oxigênio é 16, só que você tem 3, 16 vezes 3, 48. Então, 48 mais 14 mais 1 deu 63 gramas por mol, que é a massa molar. Massa molar é a massa em gramas pelo número de mols, que é a minha versão. Resultado, a molaridade é o número de mols pelo volume. Ele já pegou aqui esse N aqui e substituiu. Então, colocou a massa em gramas e a massa molar. Ok? Fez a inversão, ele multiplicou cruzado, porque ele quer saber aqui, na verdade, a massa em gramas, que ele te perguntou qual a massa de ácido nítrico, então ele quer saber esse Mzinho aqui, já multiplicou cruzado. Então, tem a massa molar, ele te deu que é 0,2 mol por litro, vezes a massa molecular. Cuidado com isso. Massa em gramas, massa molar, massa molecular. Tá? Massa molecular é o pezinho dele na tabela periódica, vezes o volume. Fazendo a continha direitinho, que é onde a maioria dos alunos erra, que o problema não é química, é matemática, e você acha que o problema é química, ele achou 25,2 gramas do ácido nítrico. Ok? Então, significa o seguinte, vou ler o exercício para você. 25,2 gramas de ácido nítrico dissolvidos em água, reagidos em 2 litros de volume, eu vou ter uma concentração de 0,2 mol por litro. Ah, desculpa, eu falei errado, né? Tá certo, é isso mesmo. Que massa de ácido nítrico dissolvida em água, está certinho. Ok? Só que o que acontece? Aqui é onde vem os problemas. As soluções, quando elas são colocadas em água, elas reagem, elas se dissolvem, elas se dissociam, se ionizam. E aí, quando elas se dissociam, se ionizam, elas produzem íons. E aí surge uma outra questão. Vou descompartilhar para te mostrar na mesinha. Então, quando você coloca uma solução, um soluto lá dentro, ele tem a tendência de reagir. E ele reage formando novos compostos. Então, ou ele dissocia ou ele ioniza. Professora, qual é a diferença? Cabeça, ionização é a ação de fazer íons. Quem faz isso? Ligantes covalentes. Dissociar é separar algo que já existe. Eu vou separar os íons. De onde vêm os íons? Da ligação iônica. Então, compostos ligação covalente dissociam. Compostos da ligação iônica, compostos da ligação covalente ionizam. Compostos da ligação iônica dissociam. Ok? É isso. Beleza, vou mostrar lá na mesinha digitalizadora para vocês. O que acontece? Então, é o seguinte. Quando eu tenho aqui um determinado composto, que eu vou pegar aqui, igual ele colocou ali para você, uma substância qualquer, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, ele colocou ali um nitrato de bário, mas eu vou colocar um mais complicado, tá? Vou colocar aqui, ó, um fosfato de cálcio. Beleza. Coloquei aqui ele na sua água, beleza? Ele vai ter esse processo, olha só, aqui é um metal, aqui é um não metal, metal com não metal, ligação iônica. Ligação iônica faz o quê? Dissocia.
Não é isso? Dissocia. Depois vocês dão uma olhada lá, ver se eu falei direitinho, só para relembrar. Vai lembrar. Ligação covalente, ioniza. Ligação iônica, dissocia, tá bom? Então, professora, podia ser o I com I, mas não é, né? Quem iônica, ioniza, não, é justamente o contrário. Você confira lá direitinho, por favor, se eu te falei certo. O que vai acontecer com esse cara aqui, ó? Então, ele vai se separar, né? Vai formar o seu íon. Tá aqui, formei o seu íon. Terminei? Não, cabeça, porque na química eu preciso de um negócio super importante, que é o quê? O balanceamento. Então, eu tenho 1 mol do fosfato de cálcio, aqui eu tenho 3, então eu tenho que ter 3 aqui também, então eu coloco 3 aqui. Aqui o fosfato, então, Opa, esqueci de colocar, né? Desculpa aqui, não coloquei, está faltando um 2 aqui, tá bom? Coloquei aqui que tem um 2, viu que eu não coloquei? E faço o balanceamento. Então, aqui tem 3 cálcios, aqui tem 2 fosfatos. Professora, de onde vem esse 2 aqui e esse 3? Só um adendrozinho aqui para você. Escorrega e senta. Então, na verdade, esse 2 aqui, que estava aqui, escorregou, pá, caiu para cá. Cá. Esse 3 que estava aqui, pá, caiu para cá. De onde vem isso? Lá da sua tabela, distribuição. O cálcio é do grupo 2. Então, ele tem 2 elétrons na última camada, ele quer dar 2. O fosfato, o oxigênio é menos 2 vezes 4, menos 8. O fosfato está no grupo 15. Então, o fosfato é menos eletronegativo do que o oxigênio, ele é que dá o oxigênio. Só um adendo, beleza. Quando eu terminei aqui, eu vejo que a minha molaridade é 1 para 3 para 2. Nem escrevi. 1 para 3 para 2. Aqui está o meu balanceamento. Então, se a minha concentração aqui for de 100 mols, aqui vai ser 300, que não está escrevendo, meu Deus, já não está escrevendo, que a mesinha já está suada. E aqui vai ser 200. Ok, porque 300 parecendo um árabe, né? Um chinês, sei lá o que é. 300, aqui 200 e aqui 100. Beleza. Um detalhe. Se isso daqui vai acontecer, a proporção, se o alfa desse cara aqui for 100%. O que é o alfa? Vamos passar para o próximo slide. O alfa é o quanto essa substância ela tem a capacidade de se dissociar ou de se ionizar. Isso é o alfa. Então, o alfa não é o macaco alfa, nem o cachorro alfa, lá o líder, não. O alfa é o quanto ele tem de capacidade para se separar, ok? Então, quando o alfa do cara é 100%, pô, ele é forte pra cacete, ele separa tudo. Você coloca ele na água, ele, puf, separa tudo, cátion e ânions. Se ele for um alfa de 50%, ele é mais ou menos, né? Significa que metade dele vem para mais, metade vai para menos, e a outra metade fica aqui inteiraça. Se o alfa dele for abaixo de 5%, quer dizer que ele é muito fraco. Então, na verdade, 95% dele fica como ele está, no fator junto, né? E os outros 5% é que divide nos íons. Então, depende do alfa. Para fazer esse alfa, você tem que fazer esse cálculo, porque ele te dá isso. Então, o alfa do cara é 4%, ou o alfa do cara é 3%. Aí, se ele colocar assim, por exemplo, de 100 moléculas de uma substância lá, o alfa dele é 30%. Significa o quê? Que de cada 100 moléculas, só 30 que vai virar íons. Porque o que reage realmente lá na sua solução? Os íons. Aí você calcula em cima lá daqueles 30%. Tá bom? Vamos ver aqui então, ó. Bora ver aqui. Vou botar lá no seu módulo. Resultado. Então, aqui, ó, eu faço esse cálculo. Vou te dar um exemplo aqui, então. Resolva os exercícios resolvidos. Determine a concentração em mol dos íons bário e nitrato presente em uma solução aquosa de concentração 0,25 mol de nitrato de bário. Peguei o nitrato de bário, coloquei na água, pá, ele se separou.
Então, eu vou ter o bário, o 2 que está aqui, do escorregou e sentou, volta, e o do nitrato aqui, que é 1, escorrega e volta também, tá certo? Faz o balanceamento, olha só, o principal é o balanceamento. Então, aqui eu tenho um bário, aqui eu tenho um bário. Aqui eu tenho 2 nitrato, eu tenho que ter 2 nitrato aqui também. Ele me deu que o álcool é 100%, esse cara é muito forte. Tudo que eu colocar na água, ele vai virar íons. Resultado, a mesma molaridade aqui vai ser proporcional aqui. Então, se aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2. Se aqui é 0,25, aqui vai ser 0,25 e esse vai ser o dobro, que é 0,5. Tá bom? Então, é isso aqui que você precisa entender. Se tiver dúvida, vai anotando aí no seu caderninho, depois, quando a gente tiver ao vivo e a cores, sem Photoshop, aí a gente conversa. Mas vamos supor, olha aqui o carinha que eu te falei, olha só. A uma certa temperatura, o grau de ionização, que é o quê? O alfa do ácido fosfórico, é 30%. Lembra logo, 30% quer dizer, então, só 30% das molequinhas dele que vão separar. Calcule nessa temperatura a concentração em mol por litro, então eu quero concentração molar, também conhecido como molaridade, dos íons hidrônio, que é o que dá acidez, né, que é o H+, e os íons fosfato em uma solução aquosa de concentração 0,5 mol desse ácido. Peguei esse ácido, coloquei ele na água, ok? Coloquei ele na água e vou fazer a reação dele. Professora, por que ele colocou essas 3 águas aqui? Ou vai equilibrar, né? Porque se eu tenho 3 hidrogênios aqui, eu vou ter que ter 3 moléculas de água para poder fazer essa solução. Se eu não quiser colocar, não tem problema nenhum. Pode tira ele aqui, ó. Ele se separa, vai estar 3 hidrogênios e 1 PO4. Tá lá, 3 hidrogênios, que é o hidroxônio, né? E 1 PO4. Para quem não sabe, qual que é a diferença do H+ e do hidroxônio? A teoria de Arrhenius fala que toda substância ácida, aquela que colocada em água, produz íons H+, ou íons H3 ou mais. Por quê? Porque esses íons H+, eles ficam dentro da água. Então, ele junta o H+, com H2O. Aí dá o H3O+, que é o mais corretinho, tá bom? Já que está em água, a molécula de água tem que aparecer aí. Voltando à concentração. Para a sua concentração dos íons de hidrônio e fosfato. Essa proporção aqui ficou, então, 1 para 3 para 1. Beleza, vamos calcular lá normal. Olha só. Então, a concentração, na verdade, que ele me deu não é 1, é 0,5. Se aqui é 0,5, aqui vai ser 1,5. Por quê? Porque eu multiplico esse 3 por 0,5. Entendeu aí? Entendeu? E aqui vai ser 0,5. Então, 1 para 3 para 1, se é 0,5. Aqui é 1,5, 0,5. Terminou? Não. Porque esse valor seria se o alfa fosse 100%, só que não. Então, quanto vai dar 30% desse coeficiente de 0,5? Ou seja, 0,5 seria 100%, mas não é. Ah, na verdade, aqui ele nem quer saber, ele quer saber só dos íons, né? É do hidroxônio e do íon fosfato. Então, resultado, esse valor que eu te falei, aqui ele deu a concentração, o balanceamento ficou 1 para 3 para 1. Então, seria 0,5 por 1,5 e 0,5. Professor, onde você arrumou isso? Aqui no problema ele está te dando. Esse valor teria terminado o problema se o alfa fosse 100%, mas o alfa é 30%. Então, eu tenho que tirar esse valor. Então, para a concentração dos íons H3O+, e PO4-, eu tenho que fazer o cálculo, que é o seguinte. Vamos lá. Para a concentração de H3O+, seria 1,5, que é 0,5 vezes 3, se fosse 100%. Só que, para minha infelicidade, o ácido fosfórico não é aquele tipo de ácido que, quando você coloca tudo na água, ele, ó, se separa. Não é. Só 30% dele é que se separa. Na verdade, apenas 30% dele, falando que quimicamente ioniza. Então, 1,5 seria 100%, mas na verdade só 30% é que virou H3 ou mais. Então, quanto dá? 0,45.
Então, de 1,5, que seria a concentração dele total, só 0,45 deles é que vira H3 ou mais. E o restante continua na forma inicial do H3PO4. E agora o fosfato. O fosfato, 0,5, porque a proporção aqui é 1, não é isso? Então, 1 seria 0,5, se fosse 100%, mas é só 30. Então, 0,5 é se fosse 100%. Como é 30, é X. Então, apenas 0,15 é que é a concentração do seu fosfato. Ok? Você entendeu? Que você não tiver entendido, você anote aí no seu caderninho e a gente vai tirar essa dúvida. Ok? Faz o seguinte, eu vou fazer assim. Eu vou parar essa aulinha, eu vou dividir ela, tá bom? Para ela não ficar muito extensa. E aí eu vou gravar outra com os títulos. Beleza? Beijinho, até daqui a pouquinho.